Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um ranking do pior para o melhor livro do Stephen King que eu já li. Esse é um vídeo que eu já trouxe aqui pro canal uma outra vez, bem no começo do canal, faz muito tempo, e na época que eu trouxe esse livro, eu acho que eu não tinha lido mais do que 15 livros do King. Hoje em dia eu já li 25, então acho que 25 é um bom número pra eu repetir esse vídeo aqui. Talvez quando eu chegar em 50 livros lidos do autor, eu repita de novo e refaça esse vídeo ranqueando do pior para o melhor. Bom, semana passada, mais ou menos, eu estava conversando ali com os tagarelas, que são os apoiadores do canal. A gente estava falando sobre os livros do Stephen King, dos livros bons dele, os livros ruins, os livros que a gente mais gosta, os livros que a gente menos gosta. A gente chegou nesse assunto porque esse mês a gente está lendo A Longa Marcha. Esse é o livro do nosso Clube do Livro do mês de março. E, inclusive, se você quiser participar de um Clube do Livro, eu vou te chamar para participar do Clube do Livro dos Tagarelas, que é o Clube do Livro dos apoiadores do canal. É o primeiro link aí nas descrições do vídeo e também é o link do comentário fixado aí embaixo. Participando do meu Clube do Livro, virando um apoiador do canal, você tem acesso ao nosso Clube do Livro, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, você pode receber marca-páginas exclusivas do canal. Esse mês vai ter 2 sorteios, que na verdade não vai ser sorteio. A gente vai fazer meio que um jogo ali de trivia, umas questões que eu vou fazer com os apoiadores que estiver participando da nossa reunião do nosso clube. E o primeiro lugar e o segundo lugar vai ganhar um livro. Esse foi o método que eu encontrei para recompensar os apoiadores do canal, porque agora no mês de março o nosso grupo de apoiadores completa 1 ano. Bom, enfim, se você quiser virar um apoiador, se você gosta muito do Estante que Fala, é o primeiro link aí embaixo. E se você também quiser me ajudar sem estar gastando nada, qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon e vocês estiverem usando meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo também, seja para comprar um livro, seja para comprar uma cadeira, seja para comprar talher, comida, qualquer coisa na Amazon, você usando esse meu link não aumenta nada no valor final da sua compra e eu recebo uma pequena porcentagem em cima deste valor, que faz toda a diferença para mim, me ajuda muito. Bom, voltando sobre o que eu estava falando, eu tava conversando ali com os apoiadores, principalmente com a Juliana, que é uma apoiadora porque ela tem um gosto meio peculiar para livros, ela não gosta de nenhum livro minimamente bom. Ela falou mal de A Longa Marcha, que é o livro que a gente leu esse mês. Ela falou mal de A Guerra dos Mundos, que foi o livro que a gente leu em janeiro. Ela fala mal de Brandon Sanderson, de Dom Casmurro. Ela fala mal de qualquer livro que você imaginar. O único livro que ela gosta é aquele livro da Luminária Senciente, sabe? Dando a Luz, acho que é o nome. Ou aquele do Chuveiro também. Esses são os 2 únicos livros que ela deu 5 estrelas e favoritou. Então a gente tava discutindo com isso sobre os gostos peculiares dela. Acho que veio dela, na verdade, a ideia de ranquear os livros do King. Então eu estou aqui ranqueando os livros do King que eu já li. Então este vídeo é um agradecimento para Juliana, apoiadora do canal, que deu essa ideia, ou pelo menos induziu essa ideia em mim. Eu não lembro se foi ela que sugeriu ou se foi ali no meio da nossa conversa que sugeriu isso. Enfim, obrigado Juliana por apoiar o canal e por esse vídeo também. Mas assim, seu gosto literário é meio duvidoso. Preciso deixar bem claro isso. Bom, não vou demorar muito mais, vou começar logo com este vídeo. Bom, estou com a minha colinha aqui no meu celular porque eu fiz o top 25 do pior pro melhor. Eu ranquei, foi muito difícil fazer esse rank. Teve livros ali que eu fiquei indeciso em aonde colocar. Mas eu acho que hoje em dia esse é meu top 25. Essa é a minha ordem de leitura de pior para o melhor. Provavelmente esse meu ranking vai mudar conforme vai passando o tempo, porque talvez eu vou aprendendo coisas novas e talvez livros vai fazer mais sentido com o que eu gosto no futuro. Então, esse ranking é variável, vai com certeza de pessoa para pessoa. Com certeza vai ter um livro aqui que eu vou colocar lá embaixo que você gosta bastante e isso não é motivo para você ficar me xingando nos comentários, tá? Você monta seu ranking, eu monto o meu e tá tudo certo. Essa é a minha opinião, com base nas minhas vivências, com base no meu repertório de leitura, o ranking dos livros que eu menos gostei para os livros que eu mais gostei, que eu já li. Bom, vou começar então com o último lugar, o pior livro do Stephen King que eu já li. E, nossa, eu devia ter pensado em uma maneira melhor para pegar esses livros, porque tá tudo empilhado aqui e vai ser muito difícil ficar tirando eles. Eu não sei onde eu vou colocar eles depois. Ai, me ferrei. Nossa, o pior é que o livro que eu preciso, que é o último livro desse ranking, ele é o último livro dessa pilha, que vocês viram provavelmente na intro ali. Bom, peguei aqui. O livro de número 25 é o livro A Pena Mágica de Gwendy. Esse aqui é o segundo livro da trilogia A Caixa Mágica de Gwendy. Eu também não vou ficar falando muito sobre a sinopse dos livros, eu vou falar assim o resumo do resumo e mais ou menos o porquê eu não gostei dos livros, porque são 25 livros. Se eu ficar dando sinopse detalhada de cada um e falar o porquê eu não gostei e o porquê eu gostei de cada livro, nossa, vai ser um vídeo muito grande. E eu sei que vocês querem um vídeo muito grande sobre isso, mas eu não quero editar.
porque dá muito trabalho. E eu sou uma pessoa só, eu tenho que gravar esse vídeo, editar e postar, assim, é difícil. Então vou falar um pouco mais rápido sobre os livros do King. Na Pena Mágica de Gwendy é o segundo livro dessa trilogia. Eu não li o terceiro ainda, mas o segundo é muito ruim. Eu sei que o segundo livro não é necessariamente escrito pelo Stephen King, mas tem o nome dele aqui no livro. Pera, aqui, com o prefácio do Stephen King. Essa é uma trilogia onde o primeiro livro foi escrito pelo Stephen King e pelo Richard Tismar. Esse segundo livro foi escrito pelo Richard Tismar e apenas o prefácio é do Stephen King, e o terceiro livro, se eu não me engano, ele é escrito inteiro pelo Stephen King e apenas o prefácio é escrito pelo Richard. Mas esse livro aqui, a gente vai acompanhar a Gwendy, ela numa fase mais adulta dela, onde ela já tem um emprego e ela tem esse passado onde ela teve essa caixa, que é uma caixa mágica, onde tem vários botões e cada botão faz uma coisa diferente, e ela é basicamente uma guardiã dessa caixa, e por ela ser uma guardiã ela recebe alguns benefícios, só que ela tem que deixar essa caixa longe da vista das pessoas porque os botões fazem coisas ruins. Aqui nesse segundo livro a gente vai ter a Pena Mágica de Gwendy, que não é necessariamente uma pena realmente mágica, mas esse livro aqui é como se fosse um filler do primeiro livro, sabe? É um livro que não acrescenta nada na história, ele é muito maior que o primeiro, ele é quase o dobro de páginas do primeiro, é o dobro também de inferior da primeira história, porque é muito ruim, eu não gostei desse livro. Eu acho que ele foi uma das minhas piores leituras do ano passado, eu não lembro se ele entrou no meu top 5, mas ele foi muito ruim, e a solução, porque esse livro aqui tem um mistério de pessoas desaparecendo, e a solução desse mistério acontece de uma hora para outra, porque a Gwendy recebe um poder mágico ali e ela consegue descobrir quem que tá causando essas coisas. De uma hora para outra, sem sentido nenhum, odiei esse livro, ficou em último lugar, o pior livro do Stephen King, mesmo necessariamente não sendo um livro escrito pelo Stephen King, apenas tendo o prefácio dele. É uma série do Stephen King, então conta como livro dele. Bom, indo agora para o 24º lugar, o livro de número 24, de pior livro que eu já li, A Pequena Caixa de Gwendy, o primeiro livro dessa trilogia. Assim, esse daqui não é um livro necessariamente ruim, igual é o outro. Ele já é mais legalzinho, ele é mais divertidinho, mas é uma história super rápida, é como se fosse um conto sobre a Gwendy e essa caixa mágica que ela tem que proteger. Tem uma coisa que acontece ali nesse livro que é uma coisa pesada. Quem gosta de livros pesados vai gostar, talvez um pouco mais desse livro por causa dessa coisa. E é por causa disso, também por causa dessa coisa, que ele não é um livro 100% ruim pra mim, porque eu amo livros com temáticas pesadas e coisas extremamente grotescas que acontecem na história. Pra mim, essas são as histórias que mais ficam marcadas. São as histórias mais marcantes. Mas não é uma história muito boa, também é um livro super curto, bem rapidinho. Deixa eu mostrar a diagramação para vocês verem quão rápido que é a leitura disso aqui. Deu pra ver? Olha o tamanho da margem disso aqui. É uma história super curta, mas não é boa. Por isso que ficou no meu lugar de número 24. Indo agora para o número 23, temos outro livro do King que eu acho que... Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Não é um livro desconhecido, é um livro bem famosinho dele até, mas eu acho que a história é tão qualquer coisa, tão esquecível, que as pessoas optam por nem mencionar esse livro, que é o livro A Hora do Lobisomem. Esse aqui também é como se fosse um conto do autor. Os capítulos são muito pequenos e ainda nessa edição, cada capítulo tem uma imagem para dar mais páginas. É um livro muito curto sobre um lobisomem que vai invadir essa cidade, que começa a aparecer nessa cidade. Na verdade, as pessoas começam a aparecer mortas nessa cidade, e a causa disso é um lobisomem. Se eu não me engano, são 7 capítulos ou 11, alguma coisa assim, até descobrir quem que é o lobisomem e o porquê. Cada capítulo é um mês, então são 12 capítulos, e a gente vai ter esse período de um ano de pessoas morrendo e as pessoas discutindo o que está causando isso, e a gente tentando também descobrir quem que é o lobisomem. É um livro divertido, não é um livro 100% ruim, não é na verdade um livro ruim, é um livro divertido, assim, bem mediano. Se você quer pegar um livro para cumprir metas, um livro que você vai ler super rápido, que a história não tem nada demais, mas é legalzinho, A Hora do Lobisomem é o livro perfeito para você. Só que assim, comparado com os livros do Stephen King, os melhores livros, ou os outros livros do autor, esse aqui não é nada memorável. Bom, em 21º lugar ficou então o livro... Ixi, tá aqui embaixo, peraí. Doutor Sono. Esse livro aqui dá sono. É um livro muito parado, é um livro que, pra quem não sabe, aqui a gente vai ter a continuação do Iluminado. A gente vai descobrir o que aconteceu com o Danny, que
pra quem não sabe também, pra quem nunca leu Iluminado ou não assistiu o filme, Danny é aquela criança que fica com um triciclo andando pelo hotel. Eu acho que se você não assistiu o filme ou não leu o livro, pelo menos essa imagem dessa criança num triciclo no hotel você conhece. Bom, aqui a gente vai ter a história do Danny muito tempo depois das coisas que acontecem com ele no hotel. O Danny acaba virando um alcoólatra igual o pai dele, e nessa fase da vida onde ele era um alcoólatra, ele acaba fazendo coisas terríveis. É difícil de imaginar o Danny de O Iluminado fazendo essas coisas terríveis, mas ele faz aqui nesse livro. Só que essa parte dele alcoólatra é só o começo dessa história, porque ele entra no AA e para de beber e tenta mudar de vida. E assim a vida dele vai meio que entrando nos eixos até o caminho dele se cruzar com esse grupo de pessoas que procuram pessoas iluminadas, que no caso o Danny é uma pessoa iluminada, então ele consegue ver pessoas mortas e tem algumas outras habilidades ali. Esse grupo procura pessoas iluminadas para matar. E tem essa menina, que é uma menina que começa a aparecer nos sonhos do Danny, que vai acabar precisando da ajuda dele, porque ela é uma criança iluminada, só que ela é extremamente iluminada, ela é muito forte. Bom, esse aqui é um livro que eu achei muito parado, eu quase entrei numa ressaca literária lendo ele. O Iluminado também é um livro muito parado, mas ele tem uma atmosfera de terror. Esse aqui parece que é uma coisa mais de ação, e a gente também tem um ponto de vista dos vilões dessa história. Não funcionou pra mim, eu não gostei muito de Doutor Sono, e assim, poderia ter parado em O Iluminado. Essa continuação não fez muita diferença pra mim. Bom, em 20º lugar, então, temos o livro Depois. Esse aqui também é outro livro onde a gente vai ter uma criança iluminada, e ele tenta manter isso em segredo, apenas a mãe dele sabe, e a mãe dele pede pra ele manter isso em segredo. A gente vai acompanhar a história dele, coisas que vai acontecendo. É um livro bem fraco do autor, também é um livro muito curto, então não acontece muita coisa. É legal porque a gente tem mais dessa perspectiva de pessoas iluminadas, a gente entende um pouco mais sobre esse poder que essas crianças têm, que essas pessoas têm, e as coisas ruins que isso pode trazer também para a vida dessas pessoas. Bom, Depois não é um livro muito bom, é um livro que se você tá lendo os livros do autor, você pode deixar para depois. Horrível isso que eu acabei de falar, foi super vergonha alheia, mas deu pra entender o recado. Bom, agora em 19º lugar fica o livro, que eu tenho 2 edições desse livro, inclusive, porque eu também coleciono livros do Stephen King, eu coleciono edições diferentes dos livros do autor, por isso que eu tenho vários livros. Mas em 19º lugar fica o livro... Deixa eu pegar aqui minhas 2 edições. O Pistoleiro. Esse aqui é o primeiro livro da série de A Torre Negra. E eu já falei em vários vídeos que O Pistoleiro é o livro mais fraco dessa série. É bem difícil você entrar nesse mundo, porque é um mundo bem diferente. Você entra pensando que é uma fantasia épica, e é uma fantasia, mas o autor mistura elementos do nosso mundo com esse mundo fantasioso que ele cria. E nesse primeiro livro aqui a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas tem o Pistoleiro e tem o Random Flag, que é o Homem de Preto, que são 2 personagens muito marcantes deste Kingverso, que é o universo compartilhado do Stephen King. Inclusive, a série de A Torre Negra tem várias referências com vários outros livros do autor, que talvez eu vou falando aqui conforme eu vou chegando nesses livros. Mas O Pistoleiro é muito fraco também, é um livro muito curto. O Stephen King tem um pouco de dificuldade em escrever livros curtos, eu acho que ele não sabe muito bem escrever livros curtos. Pra mim, são os piores livros dele, porque o Stephen King é um autor muito prolixo, ele gosta de enrolar muito. Então, vamos supor que esse livro aqui, ele já é curto, e o Stephen King, ele é prolixo. De 200 páginas, 50 é só ele sendo prolixo. Já diminui muito a carga da história, que nesses livros também não é muito. Enfim, O Pistoleiro ficou em 19º lugar, não é o melhor livro do autor, mas eu recomendo muito você ler esse livro pra entrar nesse universo de A Torre Negra, porque tem livros muito bons dentro deste universo. E também, se você já leu vários livros do Stephen King, compensa muito você ler essa história pra você pegar várias referências. Eu acho isso bem legal. Bom, em 18º lugar ficou o livro... realmente. Escuridão Total Sem Estrelas. Eu sei que aqui vai ter muita gente falando mal de mim e me criticando por colocar esse livro aqui, porque eu sei que esse livro tem muitos fãs. Pra quem não sabe, Escuridão Total Sem Estrelas é um livro de contos do autor, e eu não sou muito fã de livros de contos. Nesse livro aqui a gente vai ter 4 contos diferentes, eu nem lembro quais são os contos. Eu só lembro realmente do primeiro, que é o 1922. Esse conto é marcante, eu gosto bastante dele, mas os outros contos desse livro aqui eu nem lembro o que acontece. E por esse livro aqui ter 4 histórias e apenas uma eu lembrar, ele ficou em 18º lugar. Bom, vamos agora para o 17º, que é o segundo livro da série de A Torre Negra, que é A Escolha dos Três. Esse livro aqui já começa a ficar muito melhor a história de A Torre Negra, porque você começa a entender para que caminho vai tomar essa história. Porque no primeiro livro fica tudo meio nebuloso, você não entende muito bem o que está acontecendo. Você sabe que o
Roland, que é o pistoleiro, ele tá atrás da Torre Negra, mas você não sabe o que é essa Torre Negra. Aqui nesse livro, o Stephen King já começa a colocar um rumo nessa história. Só que assim, também não é tão melhor que o primeiro livro, mas é melhor. E já é bem mais divertido também. E é por isso que esse livro ficou em 18º? 17º? 17º lugar. 1, 2, 3, 4. 18º lugar. Já vou deixar bem claro aqui que a partir do livro A Escolha dos Três já não são livros ruins, tá? Nem livros medianos, já são livros medianos um pouco melhor. Porque A Escolha dos Três realmente é um livro que não é, assim, 5 estrelas favoritado, amo demais. Nem 5 estrelas, mas já é um livro muito melhor que O Pistoleiro, que é o primeiro livro da série. E também já é um livro que eu comecei a me divertir mais com a história. Então agora a gente vai para o 17º lugar, que é um livro que eu já achei bem mais divertido, já começa a ficar bem mais legal as histórias aqui, mas é um livro que você, assim, lê e depois você termina de ler, você coloca no canto e fala, ah, tá bom. Que no caso, esse livro é A Maldição. Esse aqui é um livro onde a gente vai ter esse cara que ele atropela um cigano e mesmo ele estando errado, a justiça acaba absolvendo ele. Então, uma velha cigana entra no caminho dele e joga uma maldição e ele começa a ficar mais magro, mais magro, mais magro. E no começo, pra ele, isso é muito bom, até que para de ser muito bom e começa a ser uma coisa muito ruim. É um livro legal, que tem uma premissa um pouco diferente. Também a gente vai conhecer outras pessoas que foram amaldiçoadas. E eu acho essa questão da maldição bem interessante. E as ações que o protagonista vai tomar para tentar tirar essa maldição dele. E o final, assim, devastador, final padrão Stephen King mesmo. Eu gosto bastante do final desse livro, é um final que eu não espero nas histórias. Assim, eu espero nas histórias do Stephen King, mas não espero em outras histórias, por exemplo. É um livro que eu gostei bastante, mas não é um dos melhores trabalhos do King, porque no meio ele acaba ficando meio enrolado. Enfim, em 17º lugar, A Maldição. Bom, agora chegamos no 16º lugar e, gente, só deixando aqui bem claro que eu tô falando bem rápido, porque já foi 30 minutos de vídeo quase bruto, e eu preciso acelerar muito aqui porque eu tô gravando no meu almoço só tem 42 minutos, e essa semana tá sendo extremamente corrida pra mim. Mas como eu disse, eu tô resumindo o resumo das histórias de cada livro e também resumindo o porquê cada livro ficou em cada lugar. Mas a maioria dos livros ficou em cada lugar por causa dos meus sentimentos que eu tenho por eles. É difícil eu colocar isso em palavras, porque tem livro que eu olho pra ele e falo assim, nossa, eu gosto muito desse livro. Daí eu pego outro livro na mão e falo, nossa, eu não gosto tanto desse livro. Por quê? Não lembro. Porque eu já li essas histórias faz muito tempo. As coisas que eu mais guardo delas são as lembranças das emoções que eu senti conforme eu ia lendo elas ou conforme eu acabava cada história. E às vezes quando eu tava montando esse top 25, esse ranking, eu pegava 2 livros na mão assim, ficava olhando pra eles e eu ficava naquele conflito interno me perguntando qual desses que eu gosto mais. É esse ou é esse? Daí eu tinha que fechar o olho e pensar emocionalmente qual que me deixava mais feliz, qual que fazia eu sentir mais emoções. E é mais no feeling mesmo esse meu rank, tá? Só deixando isso bem claro, porque se algumas coisas não fazer sentido pra vocês. Mas em 16º lugar, o livro que ficou foi Mais Sombrio. Esse aqui é um livro que eu tenho até um book vlog aqui no canal, que é um dos vídeos que eu mais gostei de ter gravado, porque esse aqui foi um livro que eu recebi antes dele ser lançado. Então, quando eu recebi ele, eu já peguei e comecei a ler. É um livro de contos, se eu não me engano, tem 12 contos aqui. E eu tentei ler esse livro o mais rápido possível pra eu conseguir soltar um vídeo pra vocês. E é um dos vídeos que eu tenho mais orgulho de ter feito aqui no canal, porque eu só li essa semana. Foi basicamente uma semana que eu passei a semana inteira, o meu almoço e quando eu saía do trabalho, só lendo. É um livro que eu gostei bastante, é um livro que tem contos que são muito bons, mas também tem contos que são muito ruins. Eu lembro que o conto que eu mais gosto aqui é O Sonho Ruim de Danny Coughlin, alguma coisa assim, que é uma história muito boa, mas também eu lembro que tem um conto aqui que é Tela Vermelha, alguma coisa assim. Eu não lembro necessariamente o nome dos contos, acho que tem aqui no começo, deixa eu pegar pra ver. O Sonho Ruim de Danny Coughlin é o que eu mais gostei, e o que eu menos gostei foi Tela Vermelha. Estava certo desde o começo. Mas Tela Vermelha é um conto que, nossa, eu odiei, eu não entendi nada do que aconteceu nesse conto, e isso equilibra a balança. Aqui a gente tem histórias muito boas e também tem histórias que são ruins. Na minha percepção. Eu tenho certeza que tem gente que gostou de Tela Vermelha. Bom, esse aqui ficou em 16º lugar. Vamos para o 15º. Em 15º a gente tem o terceiro livro da série de A Torre Negra, Terras Devastadas. Esse livro aqui, ele é mais enrolado, mas acontece coisas bem interessantes. É uma história que, comparando com o primeiro e o segundo livro da série de A Torre Negra, é muito melhor. Só que para a história geral da série de A Torre Negra, é um livro que
facilmente poderia não existir. Ou então seria facilmente colocado junto com um quarto livro, sabe? Porque eu achei muito desnecessário muitas coisas que acontecem aqui. É basicamente o Roland e o grupo dele ali andando e enfrentando problemas. É basicamente isso que acontece nesse livro. A história é legal, mas pra história de A Torre Negra eu não vi grande acréscimo. Lembrando que é a minha opinião. Eu sei que tem gente que deve amar esse livro aqui, mas pra história em si eu achei um desperdício. Lembrando que eu gostei, viu? Eu gostei desse livro. Não vem falando coisa aí pra mim depois. Eu já me perdi. 14º lugar? Acho que é 14º lugar agora. Ah, e agora vai ter gente falando: nossa, como que esse livro não tá em primeiro lugar? Meu Deus, você não sabe fazer top, você não sabe ranquear. Eu tenho certeza que vai ter gente falando isso, porque esse aqui é um livro que muita gente considera um dos melhores livros do autor. Estou falando dele... Misery. Esse aqui é um livro que eu realmente gostei bastante, se eu não me engano eu até favoritei esse livro, mas ele é um livro que quando você termina de ler ele, acaba a sua adrenalina com essa história, porque essa aqui é uma história muito agoniante, é uma história de um cara que ele é raptado por uma mulher e ele fica preso num quarto, e essa mulher é uma psicopata, ela começa a fazer coisas com ele absurdas, e ela meio que obriga a ele a escrever uma continuação de uma série de livros que ele escreveu, porque ele é um escritor, e é um escritor que ela gosta muito, que é o escritor dessa série Misery, por isso que o nome do livro é Misery. Mas esse aqui é um livro que é sobre a obsessão dessa fã com esse autor. É um livro muito pesado, é um livro que tem cenas que são muito difíceis de você ler, porque elas dão muita agonia, mas a história em si é muito parada. Não, eu não acho que é parada, na verdade. É uma história muito enrolada. Porque o cara fica preso dentro do quarto ali e vai acontecendo várias coisas com ele que a fã número 1 dele faz, que é a Annie Watkins. E é basicamente isso, é o cara dentro do quarto sofrendo. Só que se fosse só isso, eu acho que não ficaria tão abaixo assim no meu ranking. Assim, não tá tão abaixo também, né? Tá bem altinho até. Mas o problema que eu tenho com essa história é que tem alguns capítulos que é basicamente os capítulos do livro que esse cara tá escrevendo. E esses capítulos são muito chatos. É por causa disso que esse livro tá nesse ranking. Eu já me perdi. Agora eu acho que é a metade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora chegamos na metade, o livro do meio, que também é um livro que muita gente gosta e ele tá aqui embaixo, meu Deus do céu. Nossa, eu já achei que tinha passado do meio faz tempo, agora que eu fiz a conta, cheguei no meio agora. Estou falando do livro Carrie a Estranha. Esse aqui é um livro super famoso, eu tenho 2 edições desse livro, agora que eu lembrei. A outra tá aqui. Tenho 2 edições desse livro, tenho a edição da Biblioteca King, que é essa edição maravilhosa, e tenho essa outra edição aqui, que também é muito legal, mas essa capa não tem nada a ver com a história. Não sei que sentido tem essa capa, essa mulher nesse hotel aqui. Mas, enfim, Carrie a Estranha dispensa comentários. Eu acho que aquela cena do baile dela, onde cai sangue na cabeça dela, assim, já virou ícone da cultura pop, todo mundo conhece. É uma história bem curtinha, é uma história bem interessante porque ela é narrada de uma forma bem diferente, ela é narrada como se fosse recortes de jornal, entrevistas e várias dessas coisas contando a história da Carrie e como ela era uma garota que sofria bullying na escola até esse momento onde ela vira uma assassina em massa. Eu gosto dessa história, eu acho ela bem legal, mas eu gosto mais das outras histórias do King. Eu acho que essa aqui é uma história ótima se você nunca leu nada do autor, pra você começar por ela, porque ela também é super curta e já tem muita potência. É o primeiro livro que o autor escreveu, é o primeiro livro, na verdade, que o autor publicou. E assim, já é um livro fenomenal que virou um ícone. Vários filmes, várias séries, várias outras histórias, vários outros livros. Usa essa cena específica desse livro aqui como referência. Bom, em 13º lugar, então, ficou o livro Carrie a Estranha. Chegamos no 12º lugar e no 12º lugar temos o livro O Vento pela Fechadura. Esse aqui é um livro extra da série de A Torre Negra do Stephen King. Esse aqui é o livro 4.5 da série. E aqui a gente vai ter essa história paralela, onde o Roland, que é o pistoleiro, vai contar pro grupo dele. E é uma história que vai ter o Homem de Preto, é uma história que vai ter essa cidade, é uma história legal, é uma história interessante, é uma história que eu gostei de acompanhar. E também eu gostei das referências que essa história tem com o universo de A Torre Negra, mas eu não vou falar muito mais porque eu posso estar dando spoiler. Mas em 12º lugar ficou O Vento pela Fechadura, que é o livro 4.5 da série de A Torre Negra. Em 11º lugar ficou um livro que eu li ano passado, que também é um livro bem diferente do autor, que é um livro que eu gostei bastante, que é Dolores Claiborne. Dolores Claiborne, a gente vai acompanhar a Dolores, e aqui a gente vai ter ela contando a história da vida dela, basicamente. Ela vai estar depondo para os policiais como que ela matou o marido dela e o porquê que ela matou o marido dela. E também ela vai falar sobre a patroa dela, que é uma pessoa que era detestável, porque a patroa dela também morreu e ela meio que tá ali sendo acusada de ter matado a patroa dela. Então ela vai contar tudo, vai jogar todas as cartas em cima da mesa. Esse livro aqui é como se fosse um capítulo só, gigante de texto, tá? Então se preparem se vocês forem pegar
pra ler ele. Ele é só um capítulo, o livro inteiro é só um capítulo. Isso aqui dá um pouco de desespero na hora que você estiver lendo, mas quando você começa a ler, a história flui. Bom, chegamos então agora no top 10 e finalmente, né, top 10. E agora, em 10º lugar, ficou o livro gigante que é A Dança da Morte, o maior livro que o Stephen King já escreveu. Aqui a gente vai acompanhar essa pandemia, que é uma pandemia que mata 99,3% da população mundial. E a gente vai ter toda a história dessa pandemia, desde como que ela surgiu, até o momento que ela se espalha por várias pessoas, até o momento que muitas pessoas morrem. E as pessoas que sobrevivem têm acesso a vários recursos, porque não tem quase ninguém mais vivo, então eles podem entrar em qualquer loja e pegar qualquer coisa, inclusive coisas militares, como bombas. Também vai começar a surgir sociedades no mundo aqui. E a gente vai ter essa história, por isso que esse é um livro tão grande, a gente vai ter vários pontos de vistas, vai ter várias pessoas. Óbvio que essas pessoas vão diminuindo conforme vai passando a história, porque vão morrendo, né? É Stephen King que a gente tá falando. Enfim, é um livro que eu gostei bastante, é um livro muito bom. Só que assim, eu não achei o melhor trabalho do autor. Tem livros dele que eu gostei muito mais, apesar do tamanho desse aqui ser gigante, eu acho que tem outros livros que compensa mais você ler antes de pegar esse. Chegamos em 9º lugar, e em 9º lugar temos o livro Lobos de Cala, que esse aqui é o volume 5 da série de A Torre Negra. E aqui é um livro típico de faroeste. A gente vai ter o Roland, o pistoleiro, com o grupo dele, enfrentando estes inimigos, e vai ser tiroteio. E esse aqui eu acho que é como se fosse um livro realmente que você esperaria ter nessa série de A Torre Negra. Eu acho o começo desse livro muito parado, mas o final compensa, porque o final é, nossa, é gritaria e soco e tiro e porrada pra todo lado. Esse aqui é um livro também que vai ter várias referências com outras obras do autor, principalmente com a obra Salem, ou então A Hora do Vampiro, dependendo da edição que você tiver aí na sua casa. Também é um livro que a gente já vai estar mais encaminhado para o final da série de A Torre Negra, mas ainda não é o meu livro favorito da série de A Torre Negra. Porém, é um livro bem legal, é um livro bem divertido, o final é muito bom. O começo eu acho realmente muito, muito parado, só que a terceira parte é absoluto cinema. Em 8º lugar fica o livro que estamos lendo no nosso clube do livro este mês, que é o livro A Longa Marcha. Aqui a gente vai acompanhar esse grupo de adolescentes que vão participar dessa longa marcha, que é uma competição onde eles têm que andar e não podem parar. Se eles pararem, eles tomam uma advertência. Se eles tomarem 4 advertências, eles morrem. E o vencedor, o único sobrevivente dessa longa marcha, tem o direito de realizar qualquer desejo que ele quiser. Então é uma competição que vai fazer as pessoas, esses adolescentes, sofrerem muito, mas eles vão por vontade própria, porque essa recompensa é muito tentadora. Apesar de ser um livro que passa a história inteira dele na estrada, adolescentes andando numa estrada, é um livro que me surpreendeu muito, é um livro que fala muito sobre personagens e sobre o sentimento desses personagens e as coisas que eles vão pensando e a luta que eles têm para sobreviver, e eles começam a se perguntar por que eles fizeram isso, e eles começam a inventar várias teorias. É um livro bem interessante, é um livro que você também fica pensando muito sobre ele, apesar de eu não gostar muito do final. Vários livros do Stephen King eu não gosto muito do final, mas eu relevo o final porque o meio realmente é muito bom. Jornada antes de destino. Bom, chegamos agora em 7º lugar. Eu falei certo? O outro, que era o 8º, Longa Marcha? Não sei. Mas em 7º lugar temos o livro It, a Coisa. Eu sei que esse livro aqui é um livro super famoso do autor, talvez seja um dos favoritos de muita gente também do autor. Eu acho que é o livro que tem mais fãs, porque a história desse livro é simplesmente incrível. A gente vai ter esse grupo de amigos, que também são um grupo de perdedores. Eles se juntam para enfrentar essa coisa que começa a aparecer para eles, que não tem sentido, que é uma coisa que dá muito medo nas pessoas. E é uma história muito sobre amizade, também é uma história muito de terror. Não dá medo, mas ele cria uma atmosfera de terror e tem cenas muito pesadas. E tem também aquela cena desnecessária, mas como eu disse, o Stephen King sempre dá um jeito de estragar uma coisa no final dos livros dele. Mas assim, é um livro que é uma viagem. O confronto dos personagens com a coisa também é uma viagem ali, que tem muita referência também com A Torre Negra. Ai, é uma loucura. É um livro muito bom, mas é mais sobre jornada do que destino. É mais sobre os personagens, é mais sobre a amizade, e também é sobre essa criatura que mata pessoas e como essa criatura é bizarra. Esse aqui é um livro que eu normalmente não enfrentaria ele de novo, eu não releria ele, porque eu não gosto de reler livro, principalmente, mas por causa do tamanho. Só que a história é tão boa que pra It, a Coisa, talvez venha aí uma releitura no futuro. Bom, chegamos no 6º lugar, e em 6º lugar a gente tem uma história que eu gosto demais, principalmente por causa do final dela. Estou falando
falando de Cujo. Aqui a gente vai ter essa mulher e o filho dessa mulher que estão presos dentro de um carro e eles não conseguem sair do carro porque do lado de fora tem esse cachorro que é o Cujo, que é um cachorro que tem raiva e ele é muito grande e ela tem certeza que se ela sair do carro, esse cachorro vai comer ela. É uma história bem legal, é uma história que me deixou devastado. O final dela eu tive que reler para entender o que tinha acontecido ali, se o que eu tinha lido realmente era o que tinha acontecido ali no final dessa história. É um livro que me surpreendeu muito e eu gosto muito de Cujo. Foi também uma das primeiras histórias do autor que eu li e por isso eu acho que ela também tem esse lugar especial em mim, sabe? Eu gosto muito desse livro e eu super recomendo. Apesar de eu ver as pessoas falando que ele é um livro muito demorado, muito enrolado, eu não senti isso conforme eu li essa história porque eu tava muito vidrado, eu queria muito saber o que ia acontecer aqui. E o final me surpreendeu. Com certeza vai te surpreender também se você nunca leu. Em quinto lugar temos o livro Joyland, também é um livro do autor que me surpreendeu muito. Eu gosto muito desse livro, mas pela ambientação dele. É uma ambientação de cidade pequena, muito chuvosa e tem esse parque de diversão que fica num pier. Ai, é uma ambientação muito gostosa. Eu amo a ambientação de Joyland e é basicamente por isso que ele tá em quinto lugar. A gente vai ter esse adolescente que vai passar as férias de verão dele trabalhando nessa cidade, nesse parque de diversão que fica nesse pier e vai ter alguns assassinatos que vai estar acontecendo e ele vai acabar se encontrando no meio desses assassinatos e tem esse mistério que vai acontecendo no fundo. Ai, eu gosto muito de Joyland, mas eu sei que também é um livro 8 ou 80, ou você vai amar ou você vai odiar. Pra mim é um livro com certeza favoritado e 100% que eu amo muito por causa da ambientação. A ambientação desse livro me pega demais. Bom, em quarto lugar temos o livro Mago e Vidro, que é o livro 4 da série de A Torre Negra. Esse aqui é um livro simplesmente incrível, a gente vai conhecer o passado do Roland nessa história. Eu acho que por ser também um livro muito grande, ele tem 1000 páginas, é um livro que eu acabei me apegando muito com a história dele, é uma história que me deixou fascinado e eu não conseguia largar. Apesar de ser um tipo de história que eu não gosto muito, que geralmente é esse tipo de história que conta o passado de algum personagem, pra mim esse é o maior erro dos autores, é quando eles escrevem isso, porque eu não gosto, eu odeio. Em Mago e Vidro funcionou muito, isso me surpreendeu demais, isso fez eu gostar muito dessa história, principalmente desse universo de A Torre Negra. Esse aqui é o livro, até agora pra mim, favorito da série de A Torre Negra. Eu ainda não terminei, falta o livro 6 e o livro 7, mas Mago e Vidro vale muito a pena, é um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Em terceiro lugar, um dos melhores livros que eu já li do autor, que também foi o segundo livro que eu li dele. O primeiro livro do autor que eu li foi It a Coisa. O segundo foi esse daqui, que é O Cemitério, que eu tenho essas duas edições. Eu tenho essa edição em inglês e essa edição que foi a edição que eu li. Aqui nesse livro a gente vai ter a história desse cara que ele acaba de se mudar para essa cidade e nessa casa onde ele mora, nos fundos dela, no quintal, tem um caminho de terra que quando ele anda, que quando ele atravessa esse caminho de terra, ele chega nesse cemitério de animais, que é o cemitério de animais das crianças da cidade. E quando ele atravessa ainda esse cemitério de animais, anda mais algumas horas ali, ele chega nesse outro cemitério que é um cemitério indígena, onde tem uma magia ali por trás, que as coisas que é enterrada ali volta à vida, mas volta à vida errada. E essa é basicamente a sinopse desse livro. Eu não vou contar mais nada, porque se você não leu esse livro, se você não sabe da reviravolta que tem aqui, pega pra ler, porque, nossa, foi uma coisa que me surpreendeu tanto, assim, que eu fiquei muito chocado. Eu não esperava que isso ia acontecer. Esse aqui também foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a virar, entre muitas aspas, leitor. E assim, eu nunca tinha lido nada igual. Eu nunca tinha lido uma história onde o autor fosse tão além, assim, sabe? O autor pegasse super pesado. Então, esse daqui é um livro que me marcou muito, é um livro que eu gostaria muito de apagar ele da minha memória para reler, porque a história e essa reviravolta, assim, nossa, é muito bom, é muito surpreendente. Bom, chegamos em segundo lugar, um livro também querido de muitos e também é um livro que é muito querido por mim. Estou falando do livro O Iluminado. Esse aqui também é um livro que eu vi muitas pessoas falando que essa história é muito lenta, é muito densa, é muito demorada para você avançar, mas eu não senti isso, eu simplesmente fiquei obcecado por ela a partir do momento que eu comecei a ler. Eu não consegui largar, eu queria saber o que ia acontecer. A gente vai ter a história do Danny e da família dele, onde o pai dele, ele vai ser o zelador deste hotel, que é o Overlook, que é o personagem principal dessa história, nesse período onde o hotel fica fechado por causa da neve. Não tem como você sair do hotel, não tem como você ir para outro lugar, então vai ser essa família, que é o pai, a mãe e o Danny, presos dentro desse hotel. E esse é um hotel que tem vários segredos, tem fantasmas, tem métodos para deixar as pessoas loucas e, sério, muito bom. Eu amo o Iluminado. Esse aqui é um livro que eu super recomendo do autor e assim, se você achar muito lento,
continua dando uma chance, porque eu tenho certeza que é um livro que o final você vai amar. Bom, chegamos no primeiro lugar. O primeiro lugar eu acho que não vai ser mistério pra ninguém se você acompanha o meu canal, que por muito tempo esse aqui foi meu livro favorito da minha vida. Não sei se hoje em dia ele continua sendo, eu preciso refazer o meu top 10 livros favoritos da vida. Talvez eu trago ainda esse mês, vamos ver o que acontece no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acham de eu trazer o meu top 10 livros favoritos da vida. Talvez eu faça isso. Chegamos no primeiro lugar, estou falando dele, Sob a Redoma. Aqui a gente vai ter a história dessa cidade, que é a cidade de Chester Mill, onde de uma hora para outra, do nada, cai essa redoma nessa cidade e essa cidade para de ter contato com o exterior e o exterior para de ter contato com eles. Na verdade, eles conseguem se comunicar, mas eles não conseguem fazer mais nada, não conseguem passar por esse domo. Começa a acontecer várias coisas nessa cidade por causa desse domo. E esse aqui é um livro que você vai conhecer quase todas as pessoas que moram em Chester Mill. E assim, é muito épico as coisas que acontecem, como vai escalonando, como tem um dos personagens mais detestáveis que eu já li, que é o Big Jim Rennie. Nossa, é um dos personagens, assim, que é um dos maiores vilões pra mim. Eu nunca li nenhum livro que tem um vilão tão detestável quanto o Big Jim Rennie, que fazia eu sentir raiva, que conforme eu lia, eu ficava com muita raiva dele. Que eu ia dormir pensando em maneiras de extravasar minha raiva em cima do Big Jim Rennie, porque ele é um personagem que dá muita raiva. Eu senti muita raiva conforme eu ia lendo essa história e ele ia fazendo as atrocidades que ele faz. É um livro muito bom, é um livro que me surpreendeu demais. O final também eu fiquei chocado com as coisas que acontecem e eu super recomendo. Sob a Redoma, do Stephen King, é o melhor livro que eu li do autor até hoje. Não sei se algum dia vai mudar isso, mas é um livro que eu quero fazer uma releitura porque eu preciso relembrar dessa história. Eu gosto muito dela e eu quero entrar nela de novo. Bom, esses são os 25 livros que eu já li do Stephen King, do pior para o melhor, na minha opinião. Comenta aí embaixo quais são os 5 melhores livros do Stephen King que você já leu. Comenta aí também qual foi o livro que ficou numa posição que você discorda 100% que eu tenha colocado. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.